Mamãe nunca faz isso. Mas quando o chefe virou pai, ela teve que aprender. Quando cheguei em casa e encontrei um estranho cozinhando com minha filha, meu primeiro instinto foi demitir. Quando ouvi Sofia dizer, mamãe nunca faz isso, percebi que talvez o problema não fosse ele, era eu. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. Isabela Mendes não acreditava em chegar cedo. Chegar cedo significava tempo desperdiçado que poderia estar no escritório, fechando contratos, supervisionando coleções, construindo o império que havia herdado aos 25 anos e multiplicado por 10 em menos de uma década. Mas às 4 da tarde de uma terça-feira, quando a reunião com investidores japoneses foi cancelada no último minuto, ela se viu sentada no banco traseiro de seu Mercedes, olhando para a tela do celular sem nenhum e-mail urgente pela primeira vez em quanto tempo? Meses, pelo menos. Luciana, pode me levar para casa, disse ao motorista. Luciana quase bateu o carro. Desculpe, senhora Mendes, mas... A senhora disse casa? Eu disse. Isabela não levantou os olhos da tela. Já estava arrependida. Deveria ter ido à academia, ou à loja Conceito em Jardins, ou literalmente qualquer lugar onde pudesse ser produtiva. Mas algo, talvez cansaço, talvez curiosidade sobre como estava funcionando o novo chefe que sua assistente havia contratado na semana passada, a empurrou na direção de casa. A casa em questão era uma mansão de 3 andares em um condomínio fechado em Alphaville. 5 suítes, piscina, quadra de tênis que ninguém usava, jardim que custava uma fortuna em manutenção. Isabela havia comprado com o primeiro bônus gordo após assumir a Mendes Fashion Group, pensando que um dia seria o tipo de mãe que organizaria festas de aniversário épicas, tardes de piscina com amiguinhas da filha, jantares em família. 6 anos depois, a casa era mais um hotel de luxo onde ela e Sofia dormiam, em horários diferentes normalmente. Sofia tinha 6 anos, Isabela tinha 34, e o tempo que passavam juntas e acordadas ao mesmo tempo cabia confortavelmente em talvez 5 horas por semana. Se tanto. O portão se abriu. Luciana estacionou na garagem onde outros 2 carros de Isabela descansavam sem uso. Isabela saiu, ajustando a bolsa Hermès no ombro, e entrou pela porta lateral que levava direto à cozinha. E parou. A cozinha, sua cozinha imaculada, profissional, onde a empregada Dona Marta preparava refeições que Isabela raramente comia, estava viva. Música tocava baixinho de algum lugar. Algo no forno exalava um cheiro que fez seu estômago lembrar que ela havia pulado o almoço. Novamente. E ali, na ilha central, estava um homem que ela não reconheceu imediatamente. Alto, facilmente 1,85. Cabelo escuro amarrado em um coque baixo, avental branco coberto de farinha. Ele estava inclinado sobre a bancada, mãos guiando mãos menores, mãos de criança, mãos de Sofia. Agora você vai dobrar assim, viu? Devagarinho, senão a massa rasga. Dizia o homem com voz suave, paciente. Isso, perfeito. Você é uma chefe natural. Sofia, sua filha, vestindo um avental rosa que Isabela não sabia que possuía, ria. Não aquela risada educada e contida que usava quando estava com Dona Marta ou a babá. Era uma gargalhada real, alta, cheia de alegria genuína. Estou fazendo panquecas, Rafa. Olha como ficou redonda. Ficou perfeita. Melhor que a minha primeira tentativa. O homem, Rafa, aparentemente, sorriu, e foi então que Isabela finalmente processou quem ele era. Rafael Santos, o chefe que sua assistente Mariana havia contratado há uma semana, depois que Isabela reclamou pela 100ª vez que as refeições preparadas por Dona Marta eram funcionais, mas sem alma. Mariana havia mostrado o currículo. Formado em gastronomia em Paris, trabalhou em restaurantes estrelados Michelin em Londres e Barcelona. Voltou ao Brasil há 6 meses. 28 anos. Referências impecáveis. Disponível para trabalho particular. Isabela havia dado aprovação por e-mail, sem entrevistá-lo. Mariana cuidou de tudo. E agora esse homem, esse estranho, estava na sua cozinha, ensinando sua filha a fazer panquecas. E Sofia estava feliz. Mais feliz do que Isabela a tinha visto em meses. Algo se apertou em seu peito. Algo que ela não queria nomear. O que está acontecendo aqui? Sua voz saiu mais fria do que pretendia. Ambos viraram imediatamente. O sorriso de Rafael desapareceu.
substituído por expressão profissional e ligeiramente cautelosa. Sofia, no entanto, iluminou-se completamente. Mamãe, você está em casa? Tão cedo? Ela desceu do banquinho, correndo em direção a Isabela com as mãos ainda sujas de massa. Olha, estou fazendo panquecas. O Rafa está me ensinando. Ele disse que posso ajudar sempre que eu quiser. Isabela olhou para as pequenas mãos estendidas, cobertas de farinha e algo pegajoso, e teve que lutar contra o instinto de recuar. Seu terno Armani custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas. Rafael deve ter notado porque se moveu rapidamente, pegando uma toalha úmida. Sofia, vamos limpar essas mãos primeiro antes de abraçar sua mãe, sim? Ela está com roupa de trabalho. Não foi dito com julgamento, apenas fato. Mas de alguma forma doeu mais. Sofia parou, olhando para suas mãos. Depois para a mãe. Depois de volta para as mãos. Algo se apagou em seu rostinho. Ah, é verdade. Desculpa, mamãe. Não precisa pedir desculpas. As palavras saíram automáticas enquanto Isabela se ajoelhava, pegando a toalha das mãos de Rafael e limpando delicadamente os dedos de Sofia. Só me surpreendeu te ver cozinhando. Normalmente você está com a tia Marta ou fazendo lição. Mas a tia Marta teve que sair hoje cedo, lembra? Dentista. E eu já terminei toda a lição. O Rafa me ajudou com a de matemática. Ele é muito bom. Explicou de um jeito que eu entendi tudo. Sofia falava rápido, animada. E aí ele perguntou se eu queria aprender a fazer panquecas de verdade, não aquelas compradas prontas. E eu disse que sim. E mamãe, é tão divertido. Você sabia que tem que deixar a massa descansar? Como se ela estivesse cansada. Isabela olhou para Rafael, que mantinha distância respeitosa, mãos nos bolsos do avental. Senhor Santos. Senhora Mendes. Ele assentiu. Peço desculpas se ultrapassei algum limite. Dona Marta me deixou uma lista de responsabilidades antes de sair, e uma delas era garantir que Sofia almoçasse e fizesse a lição. Ela terminou ambos, e como ainda faltavam algumas horas até você chegar, normalmente às 8, segundo fui informado, pensei que não haveria problema em ensinar algumas técnicas básicas de culinária. Muitos nutricionistas recomendam envolver crianças no preparo de alimentos para desenvolver hábitos saudáveis. Tão profissional, tão correto. E de alguma forma, isso irritou Isabela ainda mais. Entendo. E a música? Desculpe. Rafael pareceu confuso. A música está tocando. Isabela gesticulou vagamente na direção do som. Ah, Spotify, jazz brasileiro. Ajuda na concentração durante o preparo. Posso desligar se... Não é necessário. Ela se endireitou, soltando a mão de Sofia. Continue com... O que quer que estavam fazendo? Vou me trocar. Saiu antes que qualquer um pudesse responder. Subindo as escadas em direção ao quarto principal. Já estava quase no topo quando ouviu a voz de Sofia, não exatamente sussurrando. O Rafa, a mamãe está brava? Não sei, pequena, mas não é com você, tenho certeza. Ela sempre parece cansada e triste, mesmo quando sorri. Isabela parou, mão na maçaneta do quarto. Às vezes adultos carregam muitas preocupações. Sua mãe trabalha muito para cuidar de vocês duas. Eu sei, ela é muito importante. Todo mundo diz. Mas... Sofia hesitou. Às vezes eu só queria que ela fosse menos importante e mais... Aqui. A maçaneta estava gelada sob a palma de Isabela. Ou talvez fossem suas mãos que estavam geladas. Era difícil dizer. Entrou no quarto, fechou a porta e encostou-se contra ela por um longo momento. Depois, tirou os sapatos Louboutin, 15 centímetros de salto que seus pés já não sentiam mais, e os jogou no closet sem cuidado. O terno foi pendurado com mais atenção. Rotina automática de anos. Trocou por jeans, vintage, caro, mas ainda jeans, e uma blusa de seda, sem salto. Pés descalços contra o mármore frio. Deveria voltar lá embaixo. Deveria jantar com a filha, já que estava em casa de qualquer forma. Mas algo a manteve parada no quarto, olhando seu reflexo no espelho. Quando foi a última vez que olhou mesmo? Não a checagem rápida de maquiagem antes de reuniões, mas realmente olhou. 34 anos. Cabelos castanhos sempre presos em coques elegantes. Maquiagem impecável. Tinha uma maquiadora que vinha toda manhã às 5:30. Corpo magro mantido por treinos pessoais 5 vezes por semana e refeições controladas. Pele bem cuidada, unhas perfeitas,
sobrancelhas desenhadas. Linda objetivamente, poderosa, bem-sucedida e completamente, absolutamente exausta. Às vezes eu só queria que ela fosse menos importante e mais... Aqui. 6 anos. Sofia tinha 6 anos. E Isabela tinha perdido... Quanto? Primeiras palavras. Dona Marta contou. Primeiros passos. Babá filmou. Primeiro dia de escola. Motorista levou porque Isabela estava em Milão na semana de moda. Ela era uma péssima mãe. Não. Ela era uma mãe ausente. Havia uma diferença. Péssimas mães não se importavam. Isabela se importava. Apenas não sabia como parar, como desacelerar, como ser presente quando havia sempre mais uma reunião, mais um contrato, mais uma decisão que só ela podia tomar. Seu telefone vibrou. E-mail, depois outro, e outro. O mundo não parava só porque ela estava tendo uma crise existencial no quarto. Isabela pegou o celular, leu os primeiros títulos, nada urgente, e fez algo que não fazia há anos. Desligou. Completamente. Depois desceu as escadas, seguindo o som de risadas na cozinha. A cena que encontrou era de um comercial de margarina. Sofia, sentada no balcão, sobre uma toalha, notou Isabela, cuidadosamente virando uma panqueca na frigideira sob supervisão atenta de Rafael. A mesa estava posta para 3. Preparei pratos extras, explicou Rafael quando notou seu olhar. Presumi que jantaria conosco, já que chegou cedo, mas posso servir no quarto se preferir. Aqui está bom. Isabela puxou uma cadeira, sentindo-se estranhamente deslocada na própria cozinha. O que estamos comendo? Panquecas, Sofia anunciou orgulhosamente. Mas não é sobremesa, mamãe. O Rafa disse que panquecas podem ser comida de verdade se você colocar coisas de verdade dentro. Então tem frango desfiado, e queijo, e tomate, e manjericão. Eu ajudei a picar o manjericão. Panquecas salgadas, interessante. Isabela observou Rafael transferir habilmente as panquecas para pratos, adicionar uma salada verde ao lado, temperar com algo que cheirava a limão e ervas. É uma receita francesa. Crepes, tecnicamente. Mas, panquecas, é mais divertido de dizer. Ele colocou o prato de Sofia primeiro, depois de Isabela, finalmente o seu próprio. Movimentos eficientes, confiantes. Mãos que sabiam exatamente o que faziam. Isabela cortou um pedaço, provou. E teve que se esforçar para não gemer. Era perfeito. A massa fina e delicada. O recheio saboroso, mas não pesado. O equilíbrio de temperos exato. Quando foi a última vez que comeu algo que não fosse salada sem gosto ou comida de avião? Está ruim? Sofia perguntou preocupada. Não, está excelente. Isabela pegou outro garfo. Você fez isso? A maior parte sim. O Rafa só ajudou com o fogão porque é perigoso. Mas eu misturei tudo e dobrei e virei. Bem, tentei virar. Mas a primeira queimou um pouco. Mas a segunda ficou perfeita. Ficou mesmo. E não era mentira. Isabela comeu metade do prato antes de perceber. Ela nunca comia metade de nada. Sempre picava. Empurrava comida pelo prato. Fingia estar satisfeita. Senhor Santos, onde aprendeu a cozinhar assim? Rafael levantou os olhos do próprio prato. Rafael, por favor. Senhor Santos faz eu parecer meu pai. Pequeno sorriso. Aprendi de várias pessoas. Minha avó me ensinou os básicos. Ela tinha um restaurante pequeno em Muca. Depois fiz Le Cordon Bleu em Paris. Trabalhei sob alguns chefes. Intensos. Em Londres, Barcelona. Voltei há 6 meses para cuidar da minha avó quando ela ficou doente. Sinto muito. Ela está melhor. Ela faleceu há 3 meses. Direto, sem rodeios. Mas havia dor em seus olhos. Deixou o restaurante para mim. Estou tentando decidir o que fazer com ele. O Rafa mostrou fotos. Sofia interrompeu. É tão bonito, mamãe. Tem mesas de madeira e flores e tudo. Ele disse que posso visitar um dia. Isabela olhou entre os dois. Quando isso aconteceu? Quando sua filha ficou próxima o suficiente do chefe contratado há 1 semana para estar vendo fotos e fazendo planos de visitas? Sofia, termine seu jantar. Está quase na hora do banho. Mas mamãe... Sofia... Tom que não admitia discussão. O rosto de Sofia se fechou. Ela baixou os olhos para o prato, comendo em silêncio. O clima na mesa mudou instantaneamente. Rafael limpou a garganta. Senho, Isabela, se me permite a observação,
Sofia estava me contando que terça à noite é normalmente quando ela tem mais tempo livre. As outras noites tem inglês, natação, balé. Mas terças ela não tem compromissos depois da escola. Sei de todos os compromissos de minha filha. Obrigada. Claro, não quis insinuar. E também sei que criança de 6 anos precisa de estrutura, rotina, preparo para o futuro. O mundo lá fora não perdoa despreparados. Verdade. Rafael a encarou. Mas também não perdoa crianças que crescem sem saber quem são porque nunca tiveram tempo de descobrir. O silêncio que caiu foi denso. Sofia olhava entre os dois confusa. Isabela sentiu raiva subindo. Quem esse homem pensava que era para julgá-la? Ele não conhecia nada sobre sua vida, seus sacrifícios, as escolhas impossíveis que fazia todo dia. Mas antes que pudesse responder, Sofia falou, voz pequena. Posso sair da mesa? Isabela piscou, forçando-se a suavizar a expressão. Pode. Vá pegar suas coisas de banho, já desço. Sofia saiu correndo. Só quando Isabela ouviu passos nas escadas ela se virou para Rafael. Com todo respeito, Sr. Santos. Rafael, você foi contratado como chefe, não como psicólogo infantil, terapeuta familiar, ou qualquer outra coisa além de alguém que prepara refeições. Aprecio suas habilidades culinárias. Claramente Sofia gosta de você, mas minha relação com minha filha não é assunto seu. Rafael ficou quieto por um momento, estudando-a. Então assentiu. Você está certa, peço desculpas. Ultrapassei. Ele começou a recolher os pratos. Se me permite apenas uma última coisa, não como terapeuta ou psicólogo, mas como alguém que cresceu com a avó que trabalhava 16 horas por dia. Fez uma pausa, como se escolhendo as palavras com cuidado. Sofia não precisa de uma mãe perfeita. Ela só precisa de uma mãe presente. E 20 minutos de atenção real valem mais que 20 presentes caros. Então levou os pratos para a pia, deixando Isabela sozinha à mesa. Ela deveria estar furiosa. Deveria demiti-lo na hora. Ninguém falava assim com Isabela Mendes, mas tudo que sentia era aquele aperto no peito ficando mais apertado. Subiu para dar banho em Sofia, tarefa que normalmente delegava para a babá ou Dona Marta. Encheu a banheira, adicionou os sais de banho favoritos de Sofia, cheiro de morango, descobriu, ajudou a enxaguar o cabelo. Mamãe? Sim? Você está brava com o Rafa? Isabela ensaboou o cabelo de Sofia com movimentos suaves. Não. Ele foi grosso? Não. Ele foi honesto. Então, por que ficou toda séria? Porque... Isabela parou. Como explicar para uma criança de 6 anos que às vezes a verdade dói mais que mentiras? Porque às vezes adultos não gostam de ouvir coisas verdadeiras que os fazem pensar em coisas difíceis. Sofia ficou quieta enquanto Isabela enxaguava o shampoo. Mamãe? O Rafa perguntou qual é minha comida favorita, e eu não soube responder. Por que não? Porque eu nunca comi a mesma coisa 2 vezes. A tia Marta faz coisas diferentes todo dia, e você nunca está aqui para jantar comigo. Então eu não sei qual eu gosto mais porque ninguém nunca perguntou se eu queria de novo. Algo dentro de Isabela se partiu. Naquela noite, depois de colocar Sofia na cama, lendo 3 capítulos de um livro sobre uma menina bruxa que morava em uma cidade onde chovia chocolate, algo que Isabela descobriu que Sofia adorava mas nunca tinha mencionado, ela desceu e encontrou Rafael ainda na cozinha, limpando as últimas panelas. Dona Marta normalmente deixa isso para de manhã. Eu sei, mas não consigo dormir com cozinha suja, mania profissional. Ele secou as mãos em uma toalha. Sofia foi dormir bem? Foi. Lemos um livro. Chocolate chovendo é o favorito dela. Rafael sorriu. Me faz lembrar as histórias que minha avó contava. Sempre envolviam comida de alguma forma. Isabela se apoiou no balcão, de repente não sabendo onde colocar as mãos. Sua própria cozinha, e se sentia como visitante. Você a amava muito, sua avó. Mais que tudo. Não foi dramatização. Só fato simples. Ela me criou depois que meus pais morreram. Eu tinha 8 anos, acidente de carro, motorista bêbado. Sinto muito. Foi há muito tempo. Mas seu tom dizia que a dor nunca realmente desaparecia. Ela sacrificou tudo por mim. Trabalhou até os ossos para me dar educação, oportunidades, futuro. Sempre dizia, Rafael, você vai ser alguém, vai fazer mais que eu jamais fiz. E quando finalmente tive sucesso, quando estava trabalhando nos melhores restaurantes da Europa, ganhando reconhecimento, ela adoeceu. E eu não estava aqui. Isabela viu para onde isso ia. Mas você voltou. Voltei.
Larguei tudo. Barcelona, Londres, contratos, oportunidades. Voltei e passei os últimos 6 meses cuidando dela, cozinhando suas receitas, ouvindo suas histórias, tentando absorver tudo antes que... Ele parou, limpando a garganta. Ela morreu nos meus braços, no restaurante que ela amava, cercada por cheiro de comida e amor. E agora você está aqui, cozinhando para uma mulher rica e sua filha negligenciada. Não usei a palavra negligenciada, mas é o que pensa. Rafael a encarou. Não. Penso que você é uma mulher fazendo o melhor que pode com as ferramentas que tem. Penso que provavelmente carrega peso que ninguém vê. Penso que ama sua filha, mas não sabe como ser o tipo de mãe que quer ser porque ninguém nunca te ensinou. Ele estava perto demais. Quando isso aconteceu, Isabela podia sentir o calor dele, cheiro de especiarias e algo limpo, masculino. E por que aceitou esse trabalho? Chefe particular para a família rica em Alphaville não parece seu estilo. Não é. Mas preciso de dinheiro enquanto decido sobre o restaurante. Reforma custa caro. E... hesitou. Sua assistente Mariana mencionou que você tem filha pequena, que precisa de refeições nutritivas, caseiras. Depois de passar 6 meses cuidando da minha avó, cozinhar para a criança pareceu, certo, algo bom, algo que importa. Então somos seu projeto de caridade? Não. Vocês são meu lembrete de que comida é sobre mais que técnica e estrelas Michelin. É sobre conexão, família, amor. Ele deu um passo para trás, criando distância segura. E falando em comida, preciso do menu da semana que vem. Dona Marta disse que você tem preferências? Não como carboidratos. Bobagem. Isabela piscou. Desculpe. Você comeu meia panqueca hoje, com prazer genuíno. Seu corpo claramente quer carboidratos. Está provavelmente morrendo de fome há anos. Rafael cruzou os braços. Deixe-me adivinhar. Dieta da moda? Personal trainer que diz que carboidrato é veneno? Alguma modelo disse que parou de comer pão e você copiou? Eu preciso manter forma para... Para quê? Você dirige empresa de moda, não desfila na passarela. E mesmo se desfilasse, modelos saudáveis comem carboidratos. Bons carboidratos, claro. Integrais, nutritivos. Mas comem. Ninguém falava assim com Isabela. Ninguém. Está me dizendo como devo comer? Estou dizendo que contratou um chefe. Deixe-me fazer meu trabalho. E meu trabalho é nutri-la. De verdade. Não com saladas tristes que você empurra pelo prato fingindo estar satisfeita. Você não sabe nada sobre... Sei que quando provou a panqueca, foi a primeira vez que vi você realmente saborear comida. Sei que está pelo menos 5 quilos abaixo do peso saudável para sua altura. Sei que pulou o almoço hoje. Mariana mencionou que é hábito. E sei que se continuar assim, vai acabar desmaiando em alguma reunião importante. E aí onde estará seu império? Ele tinha razão. Isabela odiava que ele tinha razão. 1 semana. Perdão? Faça cardápio por 1 semana. Se eu não gostar, voltamos ao anterior. Rafael sorriu. Primeiro sorriso real, genuíno que ele direcionava para ela, não para Sofia. E que sorriso. Trato. Isabela subiu para o quarto sentindo algo estranho. Levou 3 andares para identificar. Apetite. Pela primeira vez em anos, estava com fome. De verdade. E não estava lutando contra. Estava curiosa sobre o que Rafael cozinharia amanhã. Perigoso. Esse homem era perigoso. Não da forma que poderia machucá-la fisicamente. Da forma que fazia ela questionar escolhas, rotinas, defesas cuidadosamente construídas ao longo de anos. Mas enquanto deitava na cama, sozinha, como sempre, Isabela não conseguia parar de pensar naquele sorriso, ou na forma como ele olhava para Sofia, com paciência, gentileza, presença real. Tudo que Isabela não sabia mais dar. Mas talvez pudesse aprender. A semana seguinte foi estranha. Isabela descobriu-se saindo do escritório 15 minutos mais cedo todo dia. Apenas 15 minutos. Não era muito, disse a si mesma. Mas eram 15 minutos que a traziam para casa às 7h45, não às 8. O suficiente para jantar com Sofia 3 vezes. 2 vezes ela chegou quando ainda estava claro lá fora. Rafael cumpriu sua promessa. Cada refeição era balanceada, saborosa e absolutamente viciante. Risoto de limão siciliano com aspargos. Salmão ao molho de maracujá com quinoa. Moqueca capixaba que fez Isabela fechar os olhos e gemer sem pudor. Rafael riu, Sofia bateu palmas. E sempre, Sofia estava envolvida no preparo.
mexendo panelas, provando temperos, aprendendo nomes de ervas em português e francês. Manjericão, dizia Rafael. Agora em francês, basilic. Perfeito. E esse aqui? Tomilho. E em francês é Tim. Isabela assistia de longe, fingindo revisar e-mails no iPad, mas na verdade observando a forma como Rafael ensinava. Paciente. Encorajador. Nunca condescendente. Quando Sofia cometia erro, ele simplesmente mostrava como corrigir. Quando acertava, comemorava como se ela tivesse descoberto a cura do câncer. No quinto dia, Isabela estava respondendo o e-mail quando ouviu. Sua mãe tem bom paladar. Aposto que ela sabe identificar temperos de olhos fechados. Mamãe? Sofia soou duvidosa. Mas ela nunca cozinha. Não precisa cozinhar para ter paladar apurado. Ela trabalha com moda, certo? Cores, texturas, combinações. É o mesmo princípio. Padrões, equilíbrio, harmonia. Sério? Sério. Vamos testar? Antes que Isabela pudesse protestar, Rafael estava ao lado dela com 3 potinhos. Feche os olhos. Rafael, eu estou trabalhando. Vai levar 30 segundos. Feche os olhos. Sofia já estava pulando de empolgação. Fecha, mamãe, por favor. Como recusar? Isabela suspirou, fechando os olhos. Sentiu algo quente perto do rosto. Cheiro profundo, amadeirado. O que é? Ela inalou. Memórias de quando? Cozinha da avó? Não, antes. Muito antes. Alecrim. Exato. Próximo. Cheiro fresco, quase mentolado. Mais fácil. Manjericão. 2 de 2. Último, mais difícil. Este era mais sutil, floral, mas não doce. Familiar, mas distante. Lavanda. 3 de 3. Rafael soou genuinamente impressionado. Viu, Sofia? Sua mãe tem nariz de chefe. Que legal, mamãe, você podia cozinhar comigo também. Isabela abriu os olhos e encontrou Sofia olhando com esperança tão pura que doeu. Eu não sei cozinhar, querida. O Rafa pode ensinar. Ele ensinou eu. Me ensinou. Corrigiu Rafael automaticamente. Me ensinou. Então pode ensinar você também. Rafael e Isabela trocaram um olhar. Ele ergueu sobrancelha, como dizendo, sua vez de decidir. Talvez um dia. O rosto de Sofia caiu. Mas... Sofia, sua mãe está muito ocupada. Rafael interrompeu gentilmente. Mas quem sabe no fim de semana? Sábado eu venho fazer almoço especial. Talvez sua mãe tenha tempo então? Ele estava dando saída. Escape. Isabela poderia dizer talvez de novo, empurrar para frente, evitar compromisso, mas Sofia estava olhando com aquela esperança. Sábado, prometo. Sério? Sofia praticamente gritou. Você promete mesmo? Prometo. O abraço que Sofia lhe deu foi tão forte que quase a derrubou da cadeira. Isabela abraçou de volta, sentindo cabelos ainda úmidos de pós-banho, cheiro de shampoo infantil. Te amo, mamãe. Também te amo, minha flor. Quando Sofia voltou para a cozinha ajudar Rafael, Isabela ficou sentada sozinha, algo úmido nos olhos. Ela não lembrava da última vez que Sofia tinha dito te amo, espontaneamente. Sexta à noite, Isabela estava no escritório, ainda, mesmo sendo 9 da noite, quando Mariana entrou com café. Você deveria estar em casa. Você também, Isabela respondeu sem levantar olhos dos relatórios financeiros. Eu não tenho filha de 6 anos esperando. Sofia está dormindo a essa hora. Mas Rafael não. Isabela parou, caneta suspensa no ar. Desculpe. Mariana teve a decência de parecer envergonhada. Nada. Esquece. Mariana. Está bem, está bem. Mariana sentou na cadeira em frente. É que você tem chegado em casa mais cedo. Está comendo melhor. Posso ver. Suas roupas estão menos folgadas. Está sorrindo mais. E tudo isso começou desde que contratei Rafael. Coincidência. Isabela, nos conhecemos há 8 anos. Trabalho com você desde que assumiu a empresa. Já te vi em todo tipo de situação. E nunca te vi tão leve. Estou apenas menos estressada. Os números do trimestre estão bons. Os números estavam bons no trimestre passado também. E você estava um caco. Mariana se inclinou. Olha, não estou insinuando nada. Mas ele é bonito, talentoso, claramente bom com crianças, e solteiro. Como você sabe que é solteiro? Checamos referências. Mariana sorriu. Parte do processo de contratação. Sem relacionamentos sérios nos últimos 3 anos. Focado em carreira e cuidar da avó. Workaholic, na verdade.
Igual você. Mariana. Só estou dizendo. Pense nisso. Ela se levantou. Agora vou para casa para meu marido. Você deveria ir para casa para sua filha. E para seu chefe gostoso. Mariana. Mas ela já tinha saído rindo. Isabela ficou olhando para a porta fechada. Depois para os papéis na mesa. Depois para o relógio. 9h15. Sofia estaria dormindo mesmo. Mas Rafael... Ela guardou os papéis. Pegou a bolsa. E saiu. 20 minutos depois, entrava pela porta da cozinha e encontrava Rafael ainda lá, dessa vez escrevendo algo em caderno grande. Planejando dominação mundial? Ele pulou virando rápido. Isabela, pensei que trabalharia até tarde. Normalmente trabalho. Decidi não trabalhar. Ela colocou a bolsa no balcão. O que está escrevendo? Menu. Para sábado. Ele virou o caderno. Estava coberto de notas, rabiscos, pequenos desenhos de pratos. Pensei em fazer algo especial. Sofia mencionou que gosta de pizza, então planejei massa caseira. Ela pode ajudar a sovar. E você pode aprender a fazer molho. É basicamente impossível errar. Impossível de errar é meu tipo de receita. Então é perfeito. Aquele sorriso de novo. Quer ver o resto? Isabela se viu puxando cadeira ao lado dele, não em frente ao lado, estudando suas anotações. Ele cheirava a manjericão e algo mais profundo. Amadeirado. Masculino. Você desenha os pratos antes de fazer? Sempre. Ajuda a visualizar cores, texturas, como vai apresentar. Comida entra pelos olhos primeiro. Como moda. Exatamente como moda. Ele virou a página. Sua avó te ensinou sobre moda? A pergunta pegou Isabela desprevenida. Minha avó? Não. Por quê? Sofia mencionou que você tem fotos antigas no escritório. Uma mulher linda em roupas de época. Ela disse que era sua avó, que tinha loja de roupas. Isabela não sabia que Sofia prestava atenção nessas coisas. Tinha. Pequena boutique em Moema. Anos 50, 60. Ela fazia vestidos sob medida para senhoras da sociedade. Morreu quando eu tinha 12, mas deixou a loja para minha mãe. E sua mãe te ensinou o negócio? Não. Minha mãe odiava a loja. Queria ser artista plástica, pintora. Mas tinha que sustentar família depois que meu pai morreu, então tocou a loja porque não tinha escolha. Isabela traçou o desenho de uma pizza no caderno de Rafael. Ela era infeliz todo dia. E eu jurei que nunca seria assim. Que faria o que amava e seria bem-sucedida. E conseguiu. Consegui. Assumi a loja aos 25 quando ela morreu. Câncer. Transformei em algo maior. Primeiro boutique virou marca. Marca virou coleção. Coleção virou império. E agora? Ela parou. E agora? E agora tenho tudo que sempre quis. Menos a única coisa que realmente importa. Silêncio. Rafael não perguntou o que era. Não precisava. Sofia é tudo para mim. Isabela continuou, voz mais baixa. Mas não sei como ser o tipo de mãe que ela precisa. Minha mãe estava sempre lá, fisicamente. Mas estava tão infeliz, tão amargurada com a vida que teve ao invés da que queria. Eu sentia a tristeza dela todo dia. E não quero que Sofia sinta isso de mim. Então trabalho. Trabalho para construir algo incrível. Para que ela tenha escolhas que eu não tive. Para que possa ser qualquer coisa. Mas enquanto isso, você não está lá. Não. A admissão doeu. Não estou. Rafael ficou quieto por longo momento. Então, minha avó me dizia, Rafael, você pode dar para a pessoa que ama dinheiro, presentes, oportunidades. Mas se não der seu tempo, não deu nada. Ela trabalhava 16 horas todo dia, mas sempre, sempre, parava às 7 para jantar comigo. Meia hora. Todo dia. E foi nessas meias horas que me ensinou tudo que importa. Meia hora. Meia hora. Consistente, presente. Só sua. Isabela olhou para ele. Realmente olhou. Olhos escuros, gentis, mas com profundidade. Mãos fortes. Presença sólida. Ele estava mais perto do que ela percebera. Cerca de 30 centímetros, talvez menos. Rafael. Sim. Obrigada. Por ajudar com Sofia. Por ser paciente comigo. Por... Ela hesitou. Por me fazer lembrar que há mais na vida que trabalho. Não precisa agradecer. É meu trabalho. Não. Isso vai além de trabalho. Você sabe disso? A tensão no ar mudou. Rafael não se afastou, mas Isabela viu seu pulso acelerar na garganta. Ou talvez fosse dela. Difícil dizer. Isabela, eu... Ele parou, passando mão pelo cabelo. Você é minha chefe, isso seria inapropriado. Você está certo. Ela deveria se afastar. Deveria.
completamente inapropriado. Nenhum deles se moveu. Eu deveria ir dormir, Isabela murmurou. Deveria. Amanhã é dia longo. É, ainda não se movendo. Foi Rafael quem quebrou primeiro, levantando-se tão rápido que a cadeira arranhou o chão. Boa noite, Isabela. Boa noite, Rafael. Ela subiu as escadas sem olhar para trás, mas sentia o olhar dele até desaparecer no corredor. Em seu quarto, encostou-se na porta, pulso ainda acelerado. Isso era ridículo. Ela tinha 34 anos, não 14. Era CEO de empresa multimilionária. Não ficava nervosa por causa de homem. Mas enquanto se preparava para dormir, não conseguia parar de pensar naquele momento, naquela quase alguma coisa, e na forma como parte dela desejou que Rafael não tivesse sido tão profissional. Sábado amanheceu ensolarado. Isabela acordou cedo por hábito, depois lembrou, não tinha nada agendado. Era fim de semana que prometera dedicar para Sofia. Pânico leve. O que mães faziam em fins de semana? Ela não tinha ideia. Dona Marta sempre cuidava. Ou babá levava para parque, ou... Batida suave na porta. Mamãe, já acordou? Pode entrar, Flor. Sofia entrou como furacão, pulando na cama com energia de criança de 6 anos às 7 da manhã de sábado. É hoje! Dia de fazer pizza! O Rafa chega às 10. Podemos fazer minha massa favorita? Ele disse que vou aprender a jogar massa no ar. Você acha que consigo? Ele consegue. Mostrou no celular. Isabela puxou a filha para abraço, inalando o cheiro de criança feliz. Acho que você consegue qualquer coisa que decidir fazer. Igual você. Igual eu. Ela beijou o topo da cabeça de Sofia. Quer tomar café juntas? Só nós duas. Sério? Mas você não tem trabalho? Hoje não. Hoje é seu dia. O sorriso que Sofia deu poderia iluminar a cidade inteira. Elas tomaram café juntas. Isabela fazendo panquecas. Queimou a primeira, a segunda ficou ok. Sofia preparando suco de laranja. Mais casca que suco, mas o esforço contava. Riam dos erros. Comemoravam acertos. E pela primeira vez em muito tempo, Isabela relaxou. Às 10 em ponto, campainha tocou. Sofia correu para abrir. Isabela gritou, cuidado. Mas já era tarde. E voltou arrastando Rafael pela mão. Ele trazia 3 sacolas de ingredientes. Jeans escuro. Camisa branca simples. Cabelo solto. Primeira vez que Isabela via solto. Ondulado, tocando os ombros. Ela teve que lutar contra a vontade de perguntar que shampoo usava. Bom dia. Trouxe tudo o que precisamos. Farinha, fermento, mozzarella fresca, tomate San Marzano. Ele viu a expressão de Isabela. Muito técnico? Um pouco. Não se preocupe. Vamos devagar. Aquele sorriso. Pronta para sujar as mãos? 3 horas depois, a cozinha parecia zona de guerra. Farinha em toda a superfície, incluindo o cabelo de Isabela. Molho de tomate no avental de Sofia. Queijo grudado no chão onde alguém, não apontando dedos, mas foi definitivamente Isabela, deixou cair. Mas as pizzas ficaram incríveis. Eles fizeram 3. Uma marguerita clássica, uma com calabresa que Sofia insistiu precisava de muito, muito, muito queijo, e uma experimental que Rafael chamou de Whatever Works, com sobras que encontraram na geladeira. Comeram no jardim, aproveitando o dia lindo. Sofia falava sem parar sobre escola, amigas, livros. Isabela descobriu que não sabia metade dessas coisas. Que a melhor amiga de Sofia era uma menina chamada Luna que tinha gato de 3 patas. Que Sofia odiava matemática, mas amava ciências. Que seu maior sonho era ter irmão mais novo. Isso parou Isabela. Irmão? Ou irmã? Tanto faz. Sofia mordeu mais pizza. Seria legal ter alguém para brincar. A Luna tem 2 irmãos. Ela reclama, mas dá para ver que ama. Rafael e Isabela trocaram um olhar. Ele tinha a sobrancelha levantada, claramente divertido com o desconforto dela. Bem, isso é complicado, Sofia. Por quê? Porque irmãos precisam de 2 pais. E você só tem eu. E o papai. Sofia disse tão naturalmente, tão sem emoção, que Isabela sentiu como tapa. Ela nunca falava sobre o ex-marido. Rodrigo. O homem que casara com ela por ambição, que dormira com sua melhor amiga, que sumira quando o divórcio ficou feio e nunca mais aparecera. Sofia tinha 2 anos quando eles se separaram. Ele pagava pensão. Advogados garantiam, mas nunca visitava. Nunca ligava. Era como se filha não existisse. Seu pai está...
Ocupado. Eu sei. Você sempre diz isso. Sofia terminou a pizza. Mas está tudo bem. Prefiro ter só você que ter pai que não liga de verdade. Isabela sentiu garganta apertar. Sofia, posso ir brincar no balanço? Pode. Sofia saiu correndo, deixando os adultos em silêncio constrangedor. Você não precisa explicar. Rafael disse suavemente. Eu sei. Mas... Isabela olhou para as mãos. Rodrigo. Universidade. Ele era... tudo que eu achava que queria. Ambicioso. Charmoso. Parou, procurando palavras que não machucassem tanto. Casei achando que éramos time. Descobri que era só eu dando e ele pegando. O que aconteceu? Silêncio. Então, voz baixa. Minha cama, minha melhor amiga, meu apartamento que eu paguei. Rafael ficou tenso. Filho da... Não foi nem a traição. Isabela finalmente o encarou. Foi perceber que nunca fui mais que acesso, status, conexões com a Mendes Fashion Group, braço de troféu em eventos, risada sem humor, transação desde o início. Eu só não vi. E Sofia? Acidente. 3 meses antes do divórcio. As palavras saíam cortadas agora. Pensei, talvez mude. Talvez ele fique. Por ela, se não por mim. Fechou os olhos. Ele nem apareceu quando ela nasceu. Assinou papéis. Sumiu. Como se nunca tivéssemos existido. Ele é idiota. A declaração tão direta, tão genuína, arrancou risada real de Isabela. É. Completo idiota. Ela olhou para Sofia, balançando feliz. Mas me deu ela. Então, não posso arrepender totalmente. E desde então, ninguém. Alguns jantares. Nada sério. Sempre homens que queriam algo. Acesso, conexões, associação com a Mendes Fashion Group. Ela virou para Rafael. Aprendi a não confiar em motivações. Em ler entre linhas. Em proteger o que tenho. E agora? Ainda lê entre linhas comigo? A pergunta veio tão suave que quase perdeu. Não sei. Deveria? Rafael se inclinou. Não muito, apenas o suficiente para que ela sentisse o calor dele. Não. Porque não quero nada de você além do que já tenho. Oportunidade de cozinhar. De fazer diferença. De ver Sofia feliz. E... pausa. De conhecer você. A pessoa real sob a armadura. E se não houver pessoa real? E se for só armadura? Impossível. Porque vi você rir hoje. De verdade. Sem polimento. Sem performance. E foi a coisa mais bonita que já vi. Isabela não conseguia respirar direito. Rafael. Mamãe. Rafa. Vem me empurrar. O momento quebrou. Ambos piscaram afastando-se. Vamos. Rafael se levantou, estendendo mão. Dever de adulto. Empurrar criança no balanço. Isabela aceitou a mão. Seus dedos se entrelaçaram por um segundo. Apenas um, antes de soltarem. Mas aquele segundo ficou gravado em sua pele como marca. Isabela observava da porta da cozinha, fingindo revisar e-mails, mas na verdade apenas assistindo. A forma como Rafael ensinava era hipnotizante. Cada movimento tinha propósito. Cada palavra, paciência. E Sofia bebia tudo isso como esponja, absorvendo não apenas técnicas culinárias, mas algo mais profundo. Atenção, presença, amor através de ação, coisas que Isabela tinha falhado em dar. Mamãe, vem provar. Sofia corria com colher de pau. Disse está bom. Isabela provou. O equilíbrio de especiarias, o toque de gengibre que aquecia sem queimar, a textura cremosa mas não pesada. Era perfeito como tudo que Rafael fazia. Está delicioso, Flor. Eu que coloquei a noz moscada. O Rafa disse que era segredo especial da vovó Rosa. Só um pouquinho, senão domina tudo. Como na vida. Rafael comentou mexendo a panela. Equilibrar temperos é como equilibrar prioridades. Tudo tem seu lugar. Nada deve dominar completamente. Suas palavras carregavam peso extra. Isabela captou o olhar que ele lançou. Rápido, significativo. Ele estava falando sobre mais que sopa. Estava falando sobre ela. Sobre trabalho consumindo tudo. Durante o jantar, Sofia tagarelou sobre escola. Sobre Luna, a melhor amiga que agora tinha 4 gatos porque resgataram mais 3 filhotes. Sobre a professora de ciências que fazia experiências incríveis com vinagre e bicarbonato. Sobre o menino da turma que implicava, mas Sofia tinha certeza que era porque gostava dela. E como você sabe? Isabela perguntou, genuinamente curiosa. Porque ele sempre quer sentar perto de mim. E divide a merenda. E uma vez desenhou meu nome no caderno dele.
E Sofia encolheu os ombros. A Luna disse que meninos são assim, fazem bagunça para chamar atenção. Rafael quase cuspiu a água, rindo. Luna é sábia. É sim. Ela sabe tudo sobre meninos porque tem irmãos. Isabela sentiu aquela pontada de novo. Sofia crescendo, tendo experiências, fazendo amizades, navegando complexidades sociais. E Isabela estava perdendo. Tinha perdido tanto. Depois do jantar, Rafael disse que precisava ir. Tinha compromisso. Isabela não perguntou qual, mas algo apertou em seu peito com a ideia dele saindo. Precisa ir agora? Sofia perguntou, voz pequena. Preciso, pequena. Mas volto segunda, como sempre. Não pode ficar para filme. A mamãe sempre diz que posso escolher filme de sábado. Isabela abriu a boca para dizer que Rafael tinha vida própria, que não podia simplesmente exigir que ficasse. Mas Rafael olhou para ela, pergunta silenciosa, e ela se viu dizendo, se quiser ficar seria... legal. Então fico. Acabaram no sofá da sala de TV, enorme, confortável, raramente usado. Sofia escolheu alguma animação sobre dragões. Sentou entre os dois, cabeça eventualmente pendendo para o ombro de Rafael enquanto lutava contra o sono. Deveria levá-la para a cama. Isabela sussurrou. Mais 5 minutos. Ela está curtindo. Mas não eram 5 minutos. Foram 10, 15, 20. Até Sofia estar completamente dormindo, respiração suave e constante. Rafael cuidadosamente a levantou. Ela nem mexeu, completamente confiante em seus braços. E seguiu Isabela a escada acima. Colocaram Sofia na cama, tirando apenas os sapatos, cobrindo com o edredom. No corredor, sussurrando para não acordar, Isabela disse, obrigada. Por hoje. Foi perfeito. Foi mesmo. Rafael hesitou depois. Isabela, preciso dizer algo. Seu tom fez o estômago dela revirar. O quê? Estou interessado em você. Romanticamente. E sei que é inapropriado, que sou funcionário, que complica tudo. Mas não posso fingir que não sinto. Seria desonesto. Com você e comigo. Ele manteve o olhar firme. Então vou dar escolha. Se quiser que vá embora, diga. Sem ressentimentos, sem drama. Só vou, você contrata outro chefe. Vida segue. Mas se parte de você sente algo também, então precisamos conversar sobre isso, como adultos, com honestidade. Isabela ficou paralisada. Parte dela queria dizer, vá embora. Era mais seguro, mais limpo, sem complicações. Mas outra parte, a parte que passou o dia todo hiperatenta a cada vez que dedos dele roçavam os seus, a cada sorriso, a cada olhar. Essa parte queria algo completamente diferente. Começou, depois parou. Que diabos diria? Rafael esperou, paciente, dando espaço. Eu sinto algo também, admitiu finalmente. Não sei o que é, não sei se é real ou só solidão, conveniência, ou respiração profunda. Mas sim, sinto algo. Então o que fazemos? Não sei. Nunca fiz isso antes. Isso o quê? Isso. Admitir interesse por funcionário. Misturar profissional com pessoal. Arriscar. As palavras saíam rápidas agora. Sou boa em contratos, negociações, termos claros. Mas isso, não tem contrato para isso. Rafael deu um passo mais perto. Não tem mesmo, mas tem honestidade, comunicação, respeito mútuo. E se não der certo? Você vai embora e Sofia fica devastada? E se der certo? Sofia ganha família de verdade? Aquilo parou Isabela completamente. É cedo demais para falar nisso. É, mas não é cedo demais para admitir que vale a pena tentar. Rafael levantou a mão, roçando levemente a bochecha dela. Não estou pedindo compromisso, não estou pedindo promessas, só estou pedindo chance. Isabela fechou os olhos, inclinando-se involuntariamente para o toque dele. Uma regra. Se fizer isso, se tentarmos, você me promete honestidade total. Sobre tudo. Sentimentos, dúvidas, medos. Não esconde, não finge, porque não aguento mais traição. Não aguento mais mentiras. Honestidade total. Prometo. Sua voz saiu rouca. E você? Eu também. Completa honestidade. Mesmo quando dói. Então... Ele se inclinou, testa tocando a dela. Estamos fazendo isso? Acho que sim. O beijo veio suave, quase hesitante. Lábios tocando, explorando, perguntando. Isabela sentiu o mundo diminuir até só existir esse momento, esse toque, esse homem. Quando se afastaram, ambos estavam com a respiração acelerada. Uau! Isabela murmurou.
Sim. Uau, Rafael sorriu. Ainda bem que foi recíproco. Seria extremamente constrangedor se só eu sentisse isso. Ela riu, risada real, sem polimento. Definitivamente recíproco. Eles ficaram assim por um momento, apenas próximos, respirando no mesmo ritmo. Então Isabela se afastou. Você deveria ir. Ainda tem seu compromisso. Posso cancelar. Não. Vai. Eu preciso processar isso. E você também. Ela tocou o rosto dele de leve. Mas segunda, jantamos juntos, os três. E depois conversamos. De verdade. Sobre como fazer isso funcionar. Segunda. Ele beijou sua testa. Durma bem, Isabela. Você também, Rafael. Ela ouviu descer, ouviu a porta fechar. Depois entrou em seu quarto e caiu na cama, pulso ainda acelerado, lábios ainda formigando. O que acabara de fazer? Mas enquanto pegava no sono, tudo em que conseguia pensar era naquele beijo. E em como queria outro. Segunda-feira chegou com chuva. Isabela acordou com barulho de trovão e sensação estranha de nervosismo. Veria Rafael hoje. Depois daquele beijo. Depois daquela promessa. Como agiriam? Seria estranho? Constrangedor? Ela se vestiu com cuidado extra. Não muito óbvio, mas talvez aquela blusa que acentuava curvas certas. O jeans que ficava perfeito. Maquiagem natural, mas impecável. Estava se sentindo como adolescente. Era ridículo. No escritório, não conseguia se concentrar. Mariana notou. Está com cara de quem tem segredo. Não tenho segredo nenhum. Mentirosa. Está diferente. Mas... Mariana estudou. Viva. O que aconteceu? Nada. Isabela Mendes, nos conhecemos há 8 anos. Não me venha com nada. Isabela suspirou. Precisava contar para alguém, ou explodiria. Beijei Rafael. Silêncio absoluto. Depois. Sabia. Mariana, silêncio. A parede não é tão grossa. Sabia que vocês dois tinham química. Desde o primeiro dia quando ele veio para a entrevista, e você não quis vir, mas eu mostrei as fotos, e você ficou 5 minutos olhando. Mariana estava radiante. Conte tudo. Como foi? Quando? Ele beija bem? Não vou discutir qualidade de beijo com minha funcionária. Então beija bem. Ótimo. E agora, vocês estão juntos? Não sei. Vamos conversar hoje à noite. Decidir como se prosseguir. Você está pensando demais. É minha natureza. Sua natureza é se proteger de tudo porque foi machucada no passado. Mariana se inclinou. Mas Isabela, Rafael não é Rodrigo. Você sabe disso. Vejo como ele olha para você. Como cuida de Sofia. Não tem segunda intenção. Ele só gosta de você. Como pode ter certeza? Porque ele dispensou oferta de trabalho em restaurante premiado para ficar fazendo refeições para vocês duas. Mariana cruzou os braços. Checamos as referências, lembra? Um dos restaurantes que ligamos foi Chez Laurent, em Paris. Michelin 2 estrelas. Ofereceram posição de sous-chefe com salário ridiculamente alto. Ele recusou. Como sabe disso? O chefe do Laurent ficou tão chocado que ligou para mim perguntando se estávamos pagando em ouro puro. Mariana sorriu. Rafael disse que tinha compromissos no Brasil, que estava exatamente onde queria estar. Isso mudava algo. Isabela não sabia o que, mas mudava. Às 6 da tarde saiu do escritório. Mariana gritou, boa sorte, quando entrou no elevador. Isabela fingiu não ouvir. Chegou em casa às 6h40. Ainda claro, a chuva parara, deixando tudo limpo e fresco. Entrou e ouviu risadas na cozinha. Rafael e Sofia faziam macarrão. Do zero. Massa fresca, esticada manualmente e cortada em fitas perfeitas. Mamãe! Sofia correu para abraçar. Olha, estou fazendo espaguete de verdade. Não é lindo? Lindíssimo! Rafael olhou para cima. Seus olhos se encontraram. Ele sorriu. Pequeno, íntimo, só para ela. Isabela sentiu calor subindo. Quer ajudar? Ele perguntou. Não sei fazer massa. Então é hora de aprender. Nas próximas 2 horas, Isabela aprendeu a sovar massa, esticar uniformemente, cortar em tiras. As mãos de Rafael guiavam as suas, profissionalmente, mas com toques que duravam segundos mais que necessário. Sente a textura? Seus dedos cobriam os dela, pressionando a massa. Tem que estar elástica, mas não pegajosa, como... Parou, procurando analogia. Como seda, suave, mas com estrutura. Isabela estava hiperconsciente de cada ponto de contato. O calor do corpo dele atrás do seu. O cheiro de farinha e algo mais profundo, amadeirado.
A forma como a respiração dele roçava seu pescoço quando se inclinava para verificar seu trabalho. Assim, sua voz saiu mais rouca que pretendia. Perfeito. A palavra veio baixa, íntima. Você aprende rápido. Tenho bom professor. Silêncio denso. Os dedos dele ainda cobriam os seus. Nenhum se moveu. Gente, a massa não vai fazer sozinha. Sofia quebrou o momento, aparecendo com mais farinha. Posso ajudar a cortar? Rafael se afastou, criando distância segura. Claro, pequena, vem aqui. Isabela respirou fundo, tentando normalizar batimento cardíaco. Isso estava ficando ridículo. Era adulta, não adolescente com crush. Mas enquanto trabalhavam juntos, os três agora, ela não conseguia parar de notar cada vez que o olhar de Rafael encontrava o seu. Cada vez que dedos se tocavam ao passar ingredientes. Cada sorriso compartilhado sobre a cabeça de Sofia. Estava acontecendo. Algo estava definitivamente acontecendo. E pela primeira vez em anos, Isabela não estava com medo. Sofia narrava tudo, felizmente alheia à tensão crescente entre os adultos. E agora a gente cozinha só 3 minutos porque é fresca. E depois coloca manteiga e sálvia. O Rafa disse que é receita da avó dele. Vovó Rosa fazia toda quinta-feira. Rafael explicou, começando a aquecer manteiga em panela. Chamava de dia da massa fresca. Vizinhos todos sabiam. Apareciam com desculpas. Ah, Rosa, vim pegar açúcar emprestado. Mas era só para ganhar prato de macarrão. Ele riu da memória. Ela sempre fingia que não percebia. Fazia porções extras e distribuía. Dizia que comida é para compartilhar, não para guardar. Ela parece ter sido pessoa incrível. Isabela disse suavemente. Foi. É. Correção rápida. Porque ainda sinto ela quando cozinho. Ouço voz dela corrigindo minha técnica, dizendo quando esquento demais o azeite, quando coloco sal antes da hora certa. Seus olhos brilhavam. Às vezes é como se nunca tivesse partido. Minha mãe era assim com moda. Isabela se viu compartilhando. Via tecido e ouvia a voz dela. Isabela, esse caimento está errado. Ou adicione estrutura nos ombros. Anos depois de morrer, ainda consultava ela mentalmente. Pessoas que amamos nunca realmente nos deixam. Rafael drenou a massa, jogou na manteiga com sálvia. O cheiro encheu a cozinha. Ficam em cada lição que ensinaram, cada hábito que passaram, cada vez que fazemos algo do jeito deles. Sofia observava, absorvendo tudo. Quando eu crescer, vou lembrar de vocês dois também. Do jeito que a mamãe fica toda certinha em reuniões. E do jeito que o Rafa sempre prova comida antes de servir. Sempre prove. Rafael instruiu, oferecendo garfo para ela. Chefe que não prova a própria comida é chefe que não liga para o resultado. Sofia provou, fez cara de aprovação dramática. 10 de 10. Estrelinha Michelin. Estrela. Corrigiu Isabela automaticamente. Estrela Michelin. Sofia repetiu. Quando o Rafa tiver restaurante famoso, vou dizer que aprendi com ele. Vai ser sous-chefe? Rafael brincou. Vou ser chefe executiva, igual a mamãe é CEO. Sofia declarou com confiança absoluta de criança de 6 anos que acredita poder ser tudo. Jantaram juntos os três. Conversaram sobre dia de Sofia, sobre trabalho de Isabela, editado para a versão de 6 anos, sobre planos de Rafael para o restaurante da avó. Decidi reformar, ele disse. Reabrir. Manter o nome, a essência dela, mas atualizar. Fazer algo que honre memória, mas seja meu também. Isso é lindo, Isabela disse. E era verdade. Depois do jantar, depois de Sofia estar na cama, outra noite de histórias e abraços, Isabela desceu e encontrou Rafael limpando. Deixe isso, podemos conversar primeiro. Ele largou a toalha imediatamente. Claro. Foram para a sala, sentaram no sofá. Não muito perto, não muito longe. Distância respeitosa, mas carregada. Então, Isabela começou. Precisamos estabelecer regras. Regras. Parâmetros, expectativas, como qualquer negociação. Rafael riu suavemente. Você realmente transformou isso em negociação de negócios? É como sei funcionar. Está bem, negocie. Isabela respirou fundo. Primeiro. Sofia vem primeiro, sempre. Se isso, nós, afetar ela negativamente de qualquer forma, para imediatamente. Concordo completamente. Segundo, honestidade total. Já discutimos. Mas reforço. Sem mentiras, nem por omissão. Óbvio. Terceiro, devagar. Não vamos contar para Sofia ainda. Não até termos certeza que isso é real. Não só atração física ou conveniência. Rafael se inclinou.
E quanto tempo precisa para ter certeza? Não sei, semanas, meses? E enquanto isso fazemos o quê? Fingimos que aquele beijo não aconteceu? Não, só discretos, quando Sofia não está olhando. Isabela estava ficando nervosa. Isso parecia mais complicado falando em voz alta. Rafael estudou seu rosto. Então, devagar, levantou a mão e tocou sua bochecha. Está com medo? Não foi pergunta. Foi observação. Não tenho medo. Tem, posso ver. E entendo. Porque eu também estou. Ele segurou sua mão. Isabela, não fiz isso. Relacionamento sério, há anos. Desde a faculdade. Sempre foi trabalho, carreira, ambição. E depois foi cuidar da minha avó. Nunca houve tempo, espaço, energia para outra pessoa. Então por que agora? Por que eu? Porque quando te vejo, não vejo só mulher bonita e bem-sucedida. Vejo alguém fazendo o melhor que pode. Vejo alguém que ama profundamente, mas não sabe como mostrar. Vejo alguém que tem medo, mas tenta mesmo assim. Seus dedos entrelaçaram com os dela. E vejo alguém que me faz querer tentar também. Ele puxou ela mais perto. Isabela foi sem resistência, até estar quase em seu colo. E se machucar um ao outro, ela sussurrou. Então nos machucamos. E lidamos, como adultos. Seus lábios roçaram a testa dela. Mas e se não machucar? E se der certo? Não sei lidar com e se der certo. Sou boa com pior cenário. Então vamos fazer assim. Eu acredito no melhor cenário por nós dois. E você me deixa mostrar que vale o risco. Isabela olhou para ele. Realmente olhou. E viu não manipulação, não cálculo, não agenda escondida. Viu esperança. Está bem, tentamos. O beijo dessa vez não foi hesitante. Foi profundo, cheio de promessa, de possibilidade. As mãos de Rafael em sua cintura, puxando-a para mais perto. Os dedos dela em seu cabelo, prendendo-o ali. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Uau! Rafael murmurou contra seus lábios. Ainda recíproco. Muito recíproco. Eles ficaram assim, embolados no sofá, apenas próximos. Rafael traçava padrões preguiçosos em suas costas. Isabela ouvia batimento cardíaco dele, firme e reconfortante. Rafael. Obrigada. Por ser paciente comigo. Por não desistir quando fui fria no começo. Você não foi fria. Só cautelosa. Com razão. Ele beijou o topo de sua cabeça. E eu tenho todo o tempo do mundo. Mas não tinha. Porque na quarta-feira tudo mudou. Isabela estava em reunião quando Mariana entrou, rosto pálido. Rodrigo está aqui. O mundo parou. O quê? Seu ex-marido. Está na recepção, exigindo falar com você. Diz que tem direitos. Mariana parecia prestes a ligar para a segurança. Devo chamar? Não. Eu vou. Isabela se levantou, alisando a saia. Desculpem, cavalheiros. Emergência familiar. Retomamos em 15 minutos. Rodrigo esperava na recepção, exatamente como ela lembrava. Bonito em modo superficial, cabelo gel, terno caro, que ela provavelmente pagou via pensão. Sorriso de vendedor. Isabela, está linda como sempre. O que quer, Rodrigo? Direto ao ponto. Sempre amei isso em você. Ele olhou ao redor. Podemos conversar em particular? Ela o levou para a sala de reuniões vazia, fechando a porta. Tem 5 minutos. Quero custódia de Sofia. As palavras foram como soco. Desculpe. Custódia. Completa. Ou pelo menos compartilhada. Ele abriu pasta, tirando papéis. Meus advogados prepararam tudo. Você assina. A gente evita tribunal. Tudo civilizado. Isabela pegou os papéis, lendo rapidamente. Ficou pior a cada linha. Isso diz que sou mãe inadequada. Que trabalho demais. Que Sofia fica com empregados mais que comigo. Que você pode oferecer ambiente mais estável. Ela parou, olhando para ele com incredulidade. Você não vê Sofia há 4 anos. Não liga, não visita, não pergunta como ela está. E agora quer custódia? Eu mudei. Mudou? Risada sem humor. Mudou como? Casei de novo. Fernanda, você vai gostar dela. Quer ser mãe. E pensamos que Sofia merece família de verdade. Pai, mãe, casa, estabilidade. Ela tem estabilidade. Tem? Porque a investigação que fiz sugere o contrário. Ele se inclinou. Você chega em casa às 8, 9 da noite, às vezes mais tarde. Sofia janta sozinha com babá. Dorme sozinha na maioria das noites. Fim de semana você trabalha. Feriados você viaja. Isso não é mãe, Isabela. É ausência com sobrenome caro. Cada palavra era facada. Você não tem direito.
Tenho. Sou pai biológico. E qualquer juiz verá que posso oferecer melhor. Rodrigo juntou os papéis. Fernanda é terapeuta infantil. Trabalha de casa. Pode estar lá todo dia quando Sofia voltar da escola. Pode fazer lição, brincar, ser presente. Coisas que você não consegue porque está ocupada construindo império. Saia. Isabela. Saia antes que eu chame segurança e faça escândalo que vai destruir qualquer chance que pensa que tem. Ele suspirou, pegando a pasta. Não precisa ser assim. Podemos resolver amigavelmente. Resolver o quê? Você abandonou sua filha. Sumiu quando ela tinha 2 anos. E agora quer brincar de pai porque arranjou esposa que quer criança? Isabela abriu a porta. Meus advogados vão receber isso. E vão destruir. Agora saia do meu escritório. Rodrigo foi, mas não antes de dizer. Procurei Rafael Santos, seu chefe. Interessante contratar homem de 28 anos. Solteiro, bonito, para morar na sua casa com sua filha. Juiz também vai achar interessante. A porta fechou atrás dele. Isabela ficou parada, tremendo de raiva e medo. Ele investigou. Sabia sobre Rafael. E poderia usar isso contra ela. Precisava contar para Rafael. Agora. Chegou em casa às 7, mais cedo que normal, mas ainda mais tarde do que gostaria. Rafael estava na cozinha, Sofia ajudando a fazer algo com chocolate. Ambos tinham cacau nas mãos. Mamãe, olha, mousse de chocolate. O Rafa. Sofia, querida, pode ir brincar no quarto? Preciso falar com Rafael. Sofia captou o tom. Está tudo bem? Está. Só preciso falar de trabalho chato. Vai, Flor. Quando Sofia saiu, Isabela se virou para Rafael. Rodrigo apareceu hoje. Ele ficou tenso imediatamente. Seu ex? Quer custódia de Sofia. Diz que sou mãe inadequada. E... Ela respirou fundo. Sabe sobre você, que mora aqui, que é jovem, solteiro. Vai usar isso contra mim em tribunal. Rafael largou o que estava fazendo. Como ele sabe sobre mim? Investigou. Contratou detetive, aparentemente. Isabela esfregou o rosto. Rafael, isso pode destruir meu caso. Juiz vai olhar e ver mulher solteira vivendo com um homem que não é parente, não é casado, não tem relação formal com a criança. Então casamos. Ela piscou. O quê? Casamos. Resolvido. Ele disse como se fosse simples. Como se não tivesse acabado de propor depois de 2 semanas conhecendo. Rafael, você está louco. Não, estou sendo prático. Você mesmo disse. Juiz vai ver problema em homem solteiro morando aqui. Mas se eu for seu marido... Problema resolvido, família tradicional, pai e mãe. Exatamente o que Rodrigo diz que pode oferecer. Mas não podemos simplesmente casar porque... Por que não? Vamos ter que fazer isso eventualmente. Se der certo entre nós. E vai dar certo. Sua confiança era absoluta. Então por que esperar? Casamos agora, protegemos Sofia e seguimos com o plano que já tínhamos. Conhecer um ao outro. Construir algo real. Isso é insano. É estratégico. Rafael pegou as mãos dela. Isabela, escute. Não estou pedindo casamento porque quero te prender ou te forçar. Estou oferecendo solução para problema imediato que também, talvez, acelera algo que já estava acontecendo. Já admitimos que sentimos algo. Já concordamos em tentar. Isso só oficializa mais rápido. E se der errado? Então divorciamos. De novo. Você já fez uma vez. Sabe como funciona. Ela deveria dizer não. Era loucura. Casar com um homem que conhecia há 3 semanas? Ridículo. Mas a alternativa era arriscar perder Sofia. Precisaria ser rápido, antes de Rodrigo entrar com a ação. Posso fazer rápido, conheço o juiz de paz. Podemos fazer cerimônia civil sexta. 3 dias. 3 dias. Estava realmente considerando isso. Uma condição. Qual? Prenup. Proteção financeira total para ambos. Minha empresa fica minha. Seu restaurante fica seu. Não misturam. Claro, faço questão, aliás. Rafael a puxou mais perto. Mais alguma condição? Contamos para Sofia. Antes, ela merece saber, não surpresas. Concordo. Isabela olhou para ele. Esse homem que entrara na vida dela há menos de mês e já estava mudando tudo. Está certo. Vamos fazer isso. Vamos casar. O sorriso dele foi luminoso. Então preciso fazer direito. Ele se ajoelhou ali mesmo, na cozinha coberta de farinha e cacau, pegando sua mão. Isabela Mendes. Sei que isso não é convencional. Sei que estamos fazendo tudo errado e rápido demais. Mas também sei que quando te vejo, vejo o futuro que quero.
Vejo família que quero construir. Vejo mulher que admiro, respeito e... Pausa. E estou começando a amar. Então, casa comigo? De verdade. Não só papel, mas de verdade. Lágrimas queimavam seus olhos. Sim, sim, caso. Ele se levantou, puxando-a para beijo profundo, apaixonado, cheio de promessa. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Preciso comprar a aliança, Rafael disse. Depois, primeiro contamos para Sofia. Encontraram ela no quarto lendo. Flor, preciso falar algo importante. Sofia baixou o livro, olhando entre os dois. Está tudo bem? A mamãe está chorando. Está tudo bem, melhor que bem. Isabela sentou na cama, Rafael ao lado. Sofia, lembra como você disse que queria irmão? Sim. E como disse que seria legal ter família completa? Pai e mãe? Onde está indo isso, mamãe? Isabela olhou para Rafael. Ele assentiu, encorajador. Rafael e eu vamos casar. Vai ser seu padrasto. Se você quiser, claro. Silêncio. Sofia olhava entre eles, processando. Então, sério? O Rafa vai morar aqui para sempre? Se você permitir, sim. Rafael disse suavemente. E vai ser meu pai. Padrasto. Mas vou estar aqui todo dia. Vou fazer café da manhã, ajudar com lição, brincar, cuidar quando estiver doente. Todas as coisas que pais fazem. Sofia pensou por longo momento. Posso chamar você de pai? Rafael piscou rápido. Se quiser, seria uma honra. Então quero. Sofia pulou, abraçando ambos. Estou tão feliz. Quando vai ser? Posso ser da minha? Pode ter bolo grande? Isabela riu através das lágrimas. Pode tudo isso. Mas vai ser rápido, Flor. Sexta-feira. Tão rápido? Sim. Porque... Como explicar? Porque às vezes quando você sabe que algo é certo, não precisa esperar. Sofia pareceu aceitar. Está bem. Posso ligar para a Luna e contar? Pode. Ela saiu correndo, deixando os adultos sozinhos. Bem, Rafael disse. Oficialmente noivos. Oficialmente loucos. Isso também. Ele a beijou. Mas vamos fazer dar certo. Prometo. Isabela queria acreditar. Com tudo que tinha, mas parte dela ainda sussurrava. E se Rodrigo tiver razão? E se você realmente for mãe inadequada? E se isso explodir na sua cara? Sexta-feira chegou rápido demais. Isabela usou vestido simples. Creme. Elegante, mas não exagerado. Rafael de terno preto. Sofia de rosa, carregando o buquê que insistiu que precisava ter. A cerimônia foi no cartório, rápida e burocrática. Mariana foi testemunha, junto com um amigo de Rafael do Le Cordon Bleu. Sofia filmou tudo no iPad, narrando para a posteridade. E agora os noivos se beijam, anunciou o juiz. Rafael puxou Isabela, beijando-a suavemente enquanto Sofia aplaudia e gritava, "Iai!" 20 minutos depois eram casados, oficialmente senhor e senhora Santos. Isabela mudara sobrenome. Decisão estratégica. Mostrar compromisso total para o juiz, se chegasse a isso. Almoçaram em restaurante italiano que Rafael amava. Sofia comeu tanto tiramisu que Isabela teve certeza que vomitaria depois. Mas ela estava tão feliz, rindo tanto, que não conseguiu negar. À noite, depois de Sofia dormir, exausta de excitação, Isabela ficou no quarto principal, nervosa. Rafael ainda estava usando o quarto de empregada nos fundos. Mas agora eram casados. Deveria mudar. Batida na porta. Posso entrar? Pode. Rafael entrou, já de pijama, calça de moletom, camiseta branca, cabelo úmido de banho. Ele parecia caseiro, real, seu. Então, ele começou. Estamos casados. Estamos. E agora? Não sei, nunca fiz casamento relâmpago antes. Ele riu, sentando na cama ao lado dela. Quer que fique? Ou prefere espaço? Isabela considerou. Parte dela queria espaço. Era muito, muito rápido. Mas, outra parte. Fica. Mas só... dormir. Ainda estamos nos conhecendo. Claro. Só dormir. Deitaram juntos, awkward no começo. Mas então Rafael abriu o braço e Isabela se aninhou naturalmente ali, cabeça em seu peito. Rafael? Obrigada. Por fazer isso. Por arriscar. Não é risco. É investimento. Ele beijou o topo da cabeça dela. Agora dorme. Amanhã começamos vida de casados para valer. Ela dormiu em seus braços pela primeira vez em anos, não se sentindo completamente sozinha. Segunda-feira, advogados de Isabela entraram com papelada, casamento recente, família estável,
Ambiente amoroso. Mais importante, contra-investigação revelou que Rodrigo estava 3 meses atrasado na pensão, tinha 2 multas por dirigir embriagado no último ano, e Fernanda, a nova esposa, já havia entrado com pedido de separação. Documentos não mentiam. Rodrigo não tinha caso, nenhum. Levou 2 semanas para a resposta dele, retirada completa da ação de custódia. Isabela quase desmaiou de alívio quando o advogado ligou. Acabou, disse ao telefone. Realmente acabou? Acabou. Os advogados dele viram nossa contra-investigação e aconselharam retirada imediata. Ele não tem perna para ficar. Não com vocês mostrando família tradicional, estável. E ele não só sem ter visto a menina em 4 anos, mas também com histórico recente problemático. Pausa. Entre nós, Isabela, acho que ele nunca quis custódia de verdade. Era a pressão da Fernanda, que queria criança. Quando viu que seria batalha feia e pública, recuou. Quando desligou, Isabela procurou Rafael, agora morando oficialmente no quarto principal. Embora ainda dormissem só abraçados, nada mais. Encontrou-o no jardim com Sofia, plantando ervas. Acabou. Rodrigo desistiu. Rafael largou tudo, puxando-a para abraço. Sofia se juntou e os 3 ficaram ali, abraçados no meio do jardim. Vencemos. Rafael murmurou. Vencemos. Mas Vitória trouxe nova realidade. Eram casados. De verdade. E agora? Aquela noite, depois de Sofia dormir, Rafael finalmente perguntou. Isabela, precisamos conversar. Seu tom fez o estômago dela afundar. Sobre? Sobre nós. Isso tudo começou por necessidade, para proteger Sofia. Mas Rodrigo sumiu. A ameaça passou. E agora? Ele a enfrentou. Agora estamos casados de verdade. E preciso saber. Você quer ficar casada? Comigo? Não por Sofia. Por você. A pergunta que ela vinha evitando. Eu. Não sei. Tudo foi tão rápido. Não tivemos tempo de ser só nós. Foi sempre com agenda, estratégia, proteção. Então vamos ter esse tempo. Agora, começando hoje. Rafael pegou sua mão. Me dê 3 meses. 3 meses de casamento real. Conhecer um ao outro. Namorar enquanto casados. No final, se não funcionar, divorciamos. Sem culpa, sem drama. Mas se funcionar, seus olhos brilhavam. Se funcionar, construímos vida de verdade. 3 meses. 3 meses. Isabela olhou para suas mãos unidas, para a aliança que ele comprara. Simples, perfeita. Para o homem que entrara na vida dela como chefe e virara... O quê? Marido? Parceiro? Amigo? Está bem. 3 meses. Mas quero algo em troca. Qualquer coisa. Me ensina a desacelerar. A estar presente. A ser mãe que Sofia merece. Sua voz quebrou. Porque não sei como. Nunca soube. Rafael puxou-a para colo, segurando-a firme. Vamos aprender juntos. Prometo. E ela acreditou. Os 3 meses que seguiram foram transformadores. Isabela começou saindo 15 minutos mais cedo. Depois meia hora. Depois, 1 hora inteira. Descobriu que o mundo não desabava se delegasse mais. Que sua equipe era competente. Que controle total era a ilusão que apenas a exauria. Mariana assumiu mais responsabilidades. Adorou. A diretora de design, Camila, brilhou quando dada a liberdade criativa real. O CFO, Paulo, tomou decisões financeiras que Isabela teria microgerenciado antes, mas que resultaram melhores por virem de quem vivia números todo dia. A Mendes Fashion Group não desmoronou. Prosperou. E Isabela descobriu algo chocante. Ela era melhor CEO quando não tentava fazer tudo sozinha. Rafael ensinou a cozinhar, de verdade, não só panquecas. Ensinou paciência quando o molho talhou, quando o bolo desandou, quando o tempero ficou forte demais. Ensinou que erros eram parte do processo, que começar de novo não era fracasso, era aprendizado. E ensinou mais. Ensinou a rir de si mesma, a não levar tudo tão sério, a encontrar alegria em momentos pequenos. Como manhã de domingo fazendo café da manhã juntos, os 3. Sofia quebrando ovos, metade caindo no chão, mas aprendendo. Isabela queimando torradas, ainda. Rafael resgatando tudo com paciência de santo e nunca fazendo piada que machucasse. Ou noite de sexta quando chegavam exaustos mas ainda faziam questão de jantar juntos. Pediam delivery às vezes. Rafael admitia que até chefes precisavam descanso e comiam na sala, assistindo o filme que Sofia escolhia. Dormindo todos amontoados no sofá,
acordando com dor nas costas, mas sorrindo. Sofia floresceu de forma visível. Professores comentavam em reuniões. Estava mais confiante, mais participativa, mais feliz. Desenhos que levava para casa eram cheios de cores, de família sorrindo, de mesa farta. Olha, mamãe, mostrou um dia. Desenhei a gente. 3 figuras. Ela no meio, segurando mão de Isabela de um lado, de Rafael do outro. Todos sorrindo. Casa ao fundo com jardim florido e... É um cachorro? Isabela apontou criatura marrom com língua de fora. Ainda não temos, mas vamos ter. O Rafa disse que quando tivermos quintal cercado, podemos adotar. Isabela olhou para Rafael, sobrancelha levantada. Pode ter mencionado isso. Ele admitiu envergonhado. E você disse sim? Disse que pensaríamos. Juntos. Como família. Aquela palavra. Família. Ainda a pegava desprevenida às vezes. Quão natural soava agora. Não foi perfeito. Tiveram brigas, grandes às vezes, sobre trabalho, dela principalmente. Isabela, são 9 da noite, prometeu estar em casa às 7. Sei. Desculpa, reunião com Tóquio atrasou. Você não pode dizer não, reagendar, colocar limites. Não é tão simples assim. É sim, você escolhe não fazer porque tem medo que a empresa desabe sem você. Aquilo doeu porque tinha verdade. Isabela ainda lutava contra o velho hábito de achar que só ela podia segurar tudo. Brigaram. Ela dormiu no escritório de casa. Ele não tentou convencê-la a voltar para a cama, deixou espaço. Manhã seguinte, ela desceu e encontrou café feito, panquecas prontas, bilhete. Sofia está na escola. Precisamos conversar hoje à noite. Mas sei que você ama ela, nós. E sei que está tentando. Só preciso que tente um pouco mais. Te amo. R. Conversaram. De verdade. Sem defensividade, sem acusações. Apenas honestidade. Tenho medo. Isabela admitiu. Que se relaxar, tudo desabe. Que empresa fale. Que perca tudo que construí. E se não relaxar, perde o quê? Rafael segurou suas mãos. Sofia cresce, você perde anos. Nós nos distanciamos. Você constrói império, mas morre sozinha no topo. Visualizar isso foi como soco. Não quero isso. Então não permita. Escolha diferente. Ele se inclinou. Isabela, você é brilhante, talentosa, capaz de coisas incríveis. Mas não precisa provar nada. Não para mim. Não para Sofia. E especialmente não para a fantasma da sua mãe que nunca escolheu própria felicidade. Isso. Estava fazendo isso. Provando que poderia ter sucesso e felicidade. Que não precisava escolher como mãe escolheu. Ou não escolheu. Vou trabalhar nisso, prometo. E trabalhou. Terapia ajudou. Começou sessões semanais com psicóloga especializada em executivas. Aprendeu sobre síndrome da impostora, sobre necessidade de controle como resposta a trauma. Sobre padrões de comportamento herdados. Sobre trabalho com restaurante, dele, que estava lutando para decolar. Reforma custou mais que orçamento inicial. Muito mais. Equipamentos que Rafael queria eram específicos, caros, importados. Design que arquiteto sugeriu ficou lindo, mas triplicou o custo. Licenças, alvarás, burocracia sem fim. E dinheiro acabando. Não posso pedir mais empréstimo. Rafael admitiu uma noite, olhando planilhas com desespero crescente. Já estou endividado até pescoço. Posso ajudar? Não. Rafael. Não, isso é meu. Meu projeto. Não vou usar seu dinheiro. Nosso. Somos casados. Meu dinheiro é nosso dinheiro. Temos prenup. Especificamente para manter separado. Ele fechou o laptop. Não vou começar negócio com dinheiro da esposa. Como fica? Ah, Rafael só conseguiu porque Isabela pagou. Não. Orgulho masculino. Estúpido, mas compreensível. E se for empréstimo? Formal, contrato, juros de mercado. Isabela, você faria por mim. Sei que faria. Ela pegou a mão dele. Deixe-me fazer por você. Levou semanas para convencê-lo. Mas finalmente concordou. Empréstimo de R$500 mil, juros justos, contrato assinado por advogados. Tudo formal, profissional, sem abertura para ressentimento futuro. Restaurante abriu 6 meses depois do casamento. Sabores da vovó Rosa em placa linda de madeira, foto em preto e branco da avó na entrada. Menu que honrava receitas dela com toques modernos de Rafael. Inauguração foi difícil. Pouco movimento primeira semana, depois segunda. Críticos que vieram não foram impressionados. Saudável, mas sem ousadia, escreveu um.
Mais casa de vó que restaurante moderno. Outro. Rafael ficou devastado. Talvez não seja bom o suficiente. Talvez devesse ter ficado em restaurantes de outros, trabalhando para quem realmente sabe. Você sabe. Isabela segurou seu rosto, forçando o contato visual. Rafael Santos, você é chefe brilhante. Esses críticos não entendem o que está fazendo. Mas público vai. Só precisa de tempo. E se não vier? E se fechar em 6 meses? Então fecha. E tenta de novo. Ou tenta algo diferente. Ela o beijou suavemente. Mas não desiste antes de lutar de verdade. Ponto de virada veio de lugar inesperado. Influenciadora gastronômica, Júlia Almeida, com 3 milhões de seguidores, apareceu sem aviso. Comeu. Filmou tudo. Postou vídeo de 15 minutos sobre como o restaurante era joia escondida. Autenticidade rara. Comida com alma que mercado esqueceu que pode existir. Explodiu. Reservas lotaram. Fila de espera passou de 2 meses. Críticos voltaram, dessa vez mais gentis, reconhecendo que talvez tivessem julgado rápido demais. E Rafael encontrou seu ritmo. Não era restaurante de fine dining formal. Era casa, família, lugar onde pessoas vinham não só para comer, mas para sentir. Exatamente o que Rosa teria querido. E Isabela e Rafael cresceram juntos. Não foi linear. Teve noites que Isabela chegou em casa tão cansada que mal conseguiu tirar sapatos. Rafael simplesmente a carregou para a cama, tirou roupa dela como se estivesse despindo criança dormindo, cobriu e deixou dormir 14 horas seguidas. Teve noites que Rafael chegou do restaurante derrotado, cliente reclamou, fornecedor falhou, seu chefe pediu demissão. Isabela segurou ele enquanto desabafava, ofereceu soluções práticas quando pediu ajuda, simplesmente ouviu quando só precisava ser ouvido. Teve manhãs que acordaram brigados por algo besta da noite anterior. E ficaram brigados o dia todo, teimosos. Até Sofia dizer, vocês vão ficar assim para sempre? Porque é chato. Prefiro quando se beijam. Riram. Pediram desculpas. Lembraram que orgulho não valia a distância. Sobre Sofia. Sobre limites. Disciplina. Educação. Ela precisa de rotina mais rígida. Ela precisa de espaço para ser criança. 6 anos é a idade para começar a aprender responsabilidade. E também para brincar sem culpa. Discordaram sobre horário de dormir. Isabela queria 8, Rafael achava 9 ok. Sobre tempo de tela, Isabela limitava, Rafael era mais flexível. Sobre amizades, Isabela queria supervisionar tudo, Rafael confiava que Sofia tinha bom julgamento. Mas sempre conversavam, sempre honestidade, sempre voltavam um para o outro. E uma noite, 2 meses depois do casamento, quando Rafael beijou Isabela boa noite, ela o segurou. Fica. Estou ficando. Não, fica, de verdade. Entendimento brilhou em seus olhos. Desde o casamento dormiam juntos, mas apenas dormindo. Abraçados, íntimos, mas sem cruzar aquela linha final. Dando tempo. Respeitando que isso não começou como romance tradicional. Tem certeza? Nunca estive tão certa de nada. Fizeram amor pela primeira vez naquela noite. Suave. Exploratório. Cheio de risos nervosos quando posições não funcionaram. Quando Isabela bateu cabeça na cabeceira. Quando Rafael quase caiu da cama. Não foi cena de filme. Foi real. Humano. Perfeito no jeito gloriosamente imperfeito. Depois, deitados emaranhados, suor esfriando na pele, respirações gradualmente normalizando, Isabela traçou padrões preguiçosos no peito dele. Isso foi... Sim, foi. Ela riu. Nem deixei terminar frase. Não precisava, sentiu mesmo. Ele beijou o topo da cabeça dela. Isabela? Não me arrependo de nada, do jeito que aconteceu. Rápido, caótico, por razão errada no começo. Porque nos trouxe aqui. E aqui é... Procurou palavra. Perfeito. Isabela se apoiou no cotovelo, olhando para ele à luz suave do abajur. Rafael Santos, você transformou minha vida. Sofia é mais feliz, eu sou mais feliz. Até a empresa está melhor porque estou melhor. Ela traçou o contorno do rosto dele. Te amo. Repete. Te amo, Rafael Santos. De verdade. Não por conveniência, não por Sofia. Porque quando acordo, você é a primeira pessoa que quero ver. Quando algo bom acontece, você é quem quero contar. E quando tenho dia ruim, seus braços são onde quero estar. Ela o beijou devagar, profundamente.
Te amo. Também te amo. Desde aquele primeiro dia quando chegou em casa e estava tão perdida na própria cozinha. Ele rolou, colocando-a sob ele, apoiando o peso nos cotovelos. Te amo, Isabela Mendes Santos. E vou amar você pelo resto da vida. Mesmo quando me deixar louco. Mesmo quando trabalhar tarde demais. Mesmo quando queimar torrada pela 1000ª vez. Ela deu tapa leve no braço dele. Vou aprender eventualmente. Não precisa. Gosto de fazer torrada para você. Seu sorriso era puro amor. Gosto de fazer tudo para você. Com você. Fizeram amor de novo. Mais lento dessa vez, explorando, aprendendo o que fazia o outro suspirar, gemer, se desmanchar. Construindo intimidade com cada toque, cada beijo, cada momento de conexão. E quando finalmente dormiram, completamente exaustos e absolutamente satisfeitos, foi abraçados tão apertado que seria impossível dizer onde um terminava e outro começava. No final dos 3 meses, não houve conversa sobre divórcio. Não houve dúvidas. Apenas renovaram votos. Dessa vez em cerimônia de verdade. Pequena. Apenas família próxima e amigos íntimos. Jardim da casa que agora compartilhavam. Sofia como daminha oficial, carregando alianças em almofada de veludo que ela mesma escolheu. Tem que ser rosa, mamãe, porque é cor de amor. Isabela usou vestido simples, creme, fluido, sem luxo excessivo. Sem mostrar para ninguém, apenas para Rafael, que olhou para ela caminhando pelo jardim, guiada pelo pai de Rafael, que viera especialmente de Portugal para a cerimônia, e teve lágrimas nos olhos. Está linda, sussurrou quando ela chegou. Você também. Trocaram votos que escreveram eles mesmos. Rafael foi primeiro. Isabela, quando entrei na sua vida, estava perdido. A avó tinha morrido. Carreira estava em pausa. Não sabia quem era sem cozinha de outra pessoa para trabalhar. E você, sem nem saber, me deu propósito. Família. Lar. Me deu Sofia, que amo como filha. Me deu você, que amo como parceira, melhor amiga, amor da vida. Prometo estar presente. Prometo cozinhar para você até meus dedos não conseguirem segurar faca. Prometo amar você nas manhãs difíceis e nas noites cansadas. Prometo ser seu, completamente, para sempre. Depois Isabela, voz tremendo, mas firme. Rafael, você me ensinou que controle é ilusão, que vida acontece na bagunça, que amor não é transação, é escolha diária. Você pegou mulher que estava se afogando em trabalho e mostrou que respirar é permitido, que alegria é possível, que família pode ser refúgio, não obrigação. Prometo continuar tentando. Ser melhor mãe, melhor esposa, melhor humana. Prometo estar presente, realmente presente. Prometo amar você mesmo quando for difícil, especialmente quando for difícil. Prometo ser sua, completamente. Para sempre. Não teve olho seco. E quando o juiz disse, pode beijar a noiva, Rafael a mergulhou em beijo que arrancou aplausos e assobios. Finalmente, Sofia gritou. Vocês demoram muito para beijar. Risadas. Lágrimas felizes. Celebração. Recepção foi no jardim mesmo. Comida que Rafael preparou com a ajuda de toda a equipe do restaurante, que ele fechou por um dia inteiro para estar presente. Mesa longa com flores simples, velas, pratos que contavam história deles, panquecas em versão gourmet como entrada, massa fresca que Isabela aprendeu a fazer, mousse de chocolate que Sofia dominara, e bolo, 3 camadas, cobertura de buttercream que Sofia decorou com morangos. Não está perfeito, ela disse nervosa. Está perfeito porque você fez. Rafael garantiu. Dançaram no jardim. Isabela e Rafael primeiro, depois Sofia se juntou. Depois todos. Bagunça linda de pessoas que amavam, comemorando amor que quase não aconteceu. Mariana pegou Isabela em momento quieto. Feliz? Mais do que imaginava possível. Ele é bom para você. Vocês são bons um para o outro. Abraço apertado. Merecido, chefe. Quando festa terminou, quando o último convidado foi embora, quando Sofia estava dormindo exausta mas sorrindo, Rafael carregou Isabela até o quarto. O que está fazendo? Tradição, carregar noiva pela porta. Tecnicamente não somos recém-casados. Já estamos casados há 3 meses. Detalhes. Ele a colocou na cama gentilmente. Hoje renovamos. Hoje escolhemos de novo. Isso conta. E escolheram. Todo dia depois. Nas manhãs corridas e nas noites cansadas. Nas brigas bobas e nas reconciliações doces. Nas vitórias compartilhadas e nas derrotas suportadas juntos. Escolheram amor.
Escolheram família, escolheram estar presentes. E começaram vida, de verdade. O restaurante Sabores da Vovó Rosa estava lotado. Como sempre estava nas quintas à noite, noite de menu degustação especial que Rafael criara, combinando receitas da avó com técnicas modernas. Uma estrela Michelin brilhava na vitrine. Literalmente, placa dourada discreta, mas inconfundível. Conseguiram há 6 meses. Segunda estava em consideração para o ano que vem. Segundo inspetores sussurraram. Mas Rafael não cozinhava por estrelas. Cozinhava por sorrisos. Por clientes que voltavam toda semana. Por famílias que celebravam aniversários, aniversários de casamento, formaturas ali. Por ser parte da vida das pessoas através da comida. Isabela chegou direto do escritório, 6h30, não 8. E encontrou mesa reservada com vista para a cozinha aberta. Podia ver Rafael trabalhando, comandando equipe de 8 com precisão de maestro. Ele usava bandana segurando o cabelo, agora com fios prateados nas têmporas, que Isabela achava ridiculamente atraente, e avental manchado de molho, estava no elemento, brilhando. 33 anos agora. Mesmo chefe que entrara na vida dela 5 anos atrás, mas diferente, mais confiante, mais estabelecido, ainda dele, mas versão polida, crescida. Assim como ela era a versão polida, crescida de quem era. 39. Ainda CEO, ainda bem-sucedida, ainda dirigindo a Mendes Fashion Group multimilionária. Mas diferente. Aprendeu a delegar, a confiar, a entender que ser boa líder significava construir equipe forte, não fazer tudo sozinha. A empresa prosperava mais que nunca. E Isabela trabalhava menos horas. Paradoxo que levou anos para aceitar. Menos controle resultava em mais sucesso. Mamãe! Sofia apareceu do nada. Não mais bebê, agora pré-adolescente de 11 anos, toda pernas longas e cabelo em rabo de cavalo. Usava avental pequeno, cabelo preso em rede, rosto corado de cozinha quente. Crescera tanto. Isabela às vezes olhava para ela e não reconhecia a criança pequena de 6 anos que costumava ser. Mas reconhecia a essência, mesma determinação, mesma alegria. Mesma forma de iluminar sala só entrando. Flor, o que está fazendo aqui? Pensei que tinha balé. Cancelei. O pai disse que posso ajudar hoje. Ela praticamente vibrava de empolgação. Vou fazer a sobremesa. Mousse de maracujá com calda de chocolate. A receita da vovó Rosa que o pai adaptou. Pai tinha sido Rafael desde o dia do casamento. Rodrigo nunca fora mencionado de novo. Sumira. Rumores diziam que divorciara de Fernanda, mudara para Brasília, casara de novo, não importava. Sofia tinha pai, real, presente, amoroso. Amor não era DNA, era presença. Parece incrível, mas fez lição? Tudo. Matemática, português, até ciências. Tia Marta conferiu. Sofia deu abraço rápido, cheirando a baunilha e chocolate. Tenho que voltar. Mise en place não se faz sozinho. Ela correu de volta para a cozinha, gritando algo em francês para sous-chef, Michel, que Rafael trouxera de Paris, que Isabela não pegou completamente. Mariana apareceu momentos depois, agora CEO da Mendes Fashion Group, usando o título que Isabela criara especificamente para ela. Casada há 3 anos com Tiago, advogado que conhecera em negociação contratual, mãe de gêmeos de 1 ano que eram terror puro, mas lindos. Ela vai ser chefe, não vai? Parece inevitável. Isabela sorriu, observando Sofia através da janela de vidro da cozinha. Rafael diz que tem talento natural. Paladar, técnica, criatividade. Mas também paixão, que é mais importante que talento. E você? Como se sente sobre filha seguir caminho culinário ao invés de moda? Contanto que seja feliz, pode ser astronauta se quiser. E Isabela realmente sentia isso. Diferente de 5 anos atrás, quando teria planejado o futuro de Sofia desde já. Projetado próprias ambições não realizadas. Agora sabia, felicidade de Sofia importava mais que qualquer legado empresarial. 5 anos atrás, teria pressionado Sofia a entrar na empresa. Teria planejado sucessão, começado o treinamento cedo, moldado filha à própria imagem. Mas agora sabia que felicidade importava mais que sucesso, que estar presente valia mais que estar no topo, que amor era mais valioso que qualquer contrato. A Mendes Fashion Group ainda prosperava. Isabela ainda era CEO, ainda brilhante, ainda bem-sucedida. Lançaram linha sustentável que explodiu internacionalmente. Abriram lojas em 15 novos países.
triplicaram lucro em 3 anos. Mas Isabela não vivia no escritório mais. Saía às 6, às vezes 5. Delegava, confiava, e descobriu que quando não microgerenciava tudo, pessoas ao seu redor brilhavam. Mariana era CEO em tudo menos título. Camila, diretora criativa, ganhava prêmios internacionais por coleções que Isabela mal supervisionava. Paulo, CFO, fazia mágica com números que Isabela nem tentava entender completamente mais. Confiança, delegação, equipe, revelação tardia mas transformadora. Rafael apareceu quando o serviço acalmou, sentando ao lado dela, roubando garfada de entrada que Isabela estava comendo. Como foi o dia? Longo. Reunião com investidores coreanos. Querem parceria para a linha asiática. Ela ofereceu outro garfo. 3 horas de apresentação. Em inglês. Meu cérebro está derretido. E? Disse que penso com calma. Não preciso decidir hoje. Isabela entrelaçou dedos com os dele sob a mesa. Quero ver viagem que isso exige. Se for muito tempo fora, não vale a pena. Rafael a puxou para beijo rápido, público, casual, natural. 5 anos atrás, Isabela teria se encolhido de PDA. Agora nem piscava. Olha você, toda equilibrada e saudável. Aprendi com os melhores. Ela roubou garfada de volta. E você? Como foi o serviço? Intenso, mesa de 12. Aniversário de casamento de 80 anos do casal Mendes, não parentes seus. Queriam menu especial. Recriamos menu de casamento deles de 1945. Tudo época. Foi. Ele parou procurando palavra. Lindo. Eles choraram. Abraçaram cada membro da equipe. Disseram que foi viajar no tempo. Isso é magia. Verdadeira magia. É comida. Comida com alma. Mas ele sorria, orgulhoso. E Sofia dominou a sobremesa. Michel disse que está pronta para station própria em 6 meses se continuar nesse ritmo. 11 anos é muito nova. Para trabalhar profissionalmente, sim. Mas para aprender, nunca é cedo. Rafael apertou a mão dela. Não vou pressioná-la. Se quiser fazer outra coisa, apoio completamente. Mas se escolher gastronomia, vou dar todo o treinamento que puder. Jantaram juntos. Os 3. Quando Sofia finalmente teve break, ela trouxe a sobremesa pessoalmente, orgulhosa, esperando a aprovação com olhos brilhantes. Isabela provou. Fechou os olhos. Suspirou. Era perfeita. Equilíbrio de doce e ácido. Textura cremosa mais leve. Apresentação impecável. Espuma de maracujá com calda de chocolate em design artístico. Flores comestíveis. Folha de ouro. 11 anos. Fazendo isso. Está incrível, Flor. Melhor que restaurante 5 estrelas. Isso é restaurante 1 estrela. Sofia corrigiu sorrindo. Mas vou fazer ser 2. 3. Mais que qualquer um. Ambição. Herdou de Isabela. Mas temperada com alegria. Herdou de Rafael. Combinação perfeita. Depois do jantar, caminho de casa, agora moravam em casa nova, menor, mais próxima do restaurante e do escritório de Isabela. Sofia tagarelou sobre escola, sobre a amiga Luna que agora queria ser veterinária, sobre menino que a chamou para cinema. Cinema? Isabela quase bateu o carro. Que menino? Calma, amor. Rafael colocou mão no volante dela, estabilizando. Respira, é só cinema. Tem 11 anos, muito nova para ir ao cinema com um amigo? Rafael manteve tom calmo. Não é encontro romântico, é grupo. Luna vai, mais 3 amigos. Ah, Isabela relaxou, marginalmente. Grupo, isso é aceitável. Sofia riu do banco de trás. Mamãe ficou toda protetora. É meu trabalho ser protetora. Sei, mas confie em mim. Prometo que se algum menino for idiota, vou chutar ele. Tão confiante, tão certa de si. Nada como Isabela era nessa idade. Insegura, tentando agradar, moldando-se ao que outros queriam. Sofia era a força da natureza. Sabia quem era, o que queria. Como conseguir? Criação de verdade. Com amor, limites, presença. Trabalho de equipe entre Isabela e Rafael. Nenhum perfeito, mas juntos balanceados. Em casa, colocaram Sofia na cama. Ainda ritual mesmo com 11 anos. Ela pedia. Gostava. Dizia que colegas achavam esquisito, mas ela não ligava. Te amo, Flor. Isabela beijou a testa dela. Também te amo, mamãe. E pai. Também te amo, minha chefe. Rafael sussurrou. Sofia já estava quase dormindo, exausta, mas feliz. Virando, murmurou. Vocês são melhores pais do mundo.
Só para constar, Isabela teve que sair antes de começar a chorar. No quarto deles, prontos para dormir, Isabela finalmente parou para processar. 5 anos atrás, estava sozinha, exausta, perdida, disposta a contratar chefe e manter distância emocional de tudo e todos porque era mais seguro. E então Rafael apareceu, com paciência, gentileza, amor através de cada refeição, cada conversa, cada momento presente. Não consertou ela nunca esteve quebrada, mas mostrou que vida podia ser diferente, que amor podia ser seguro, que família podia ser alegria, não peso. Mostrou que estar presente era presente maior que poderia dar. No que está pensando? Rafael perguntou, abraçando-a por trás enquanto escovava os dentes. Em como sou sortuda. Nós somos sortudos. Sim, nós. Deitaram juntos, como faziam toda noite há 5 anos. Corpos encaixando perfeitamente. Respirações sincronizando. Batimentos cardíacos encontrando ritmo comum. Casamento não tinha sido perfeito. Tiveram momentos difíceis. Mas eram parceiros. Equipe. E isso fazia diferença. Rafael. Quando você entrou na minha vida naquele dia, cozinhando com Sofia, você sabia que mudaria tudo? Não. Só sabia que queria fazer diferença, que queria cozinhar com amor, que queria importar. Ele beijou o ombro dela. Não esperava encontrar família, amor, lar. Mulher que desafia, inspira e me faz querer ser melhor todo dia. E agora? 5 anos depois, agora sei que foi destino, universo. Vovó Rosa lá de cima armando tudo. Ele a virou em seus braços, olhando seu rosto à luz suave do abajur. Agora sei que você é minha pessoa, meu para sempre, e que vou amar você quando seus cabelos estiverem brancos, quando não conseguir mais fazer panquecas sem queimar, quando Sofia tiver filhos e formos avós juntos. Avós? Isabela riu. Está pensando muito à frente. Estou pensando em vida inteira, contigo. Ele traçou o contorno do rosto dela. Te amo, Isabela Mendes Santos. Hoje, amanhã, sempre. Nos dias bons e nos difíceis. Quando me deixa louco e quando me faz sentir como o homem mais sortudo do mundo. Também te amo. Ela o beijou devagar, profundamente. Obrigada. Por não desistir de mim quando era difícil. Por me ensinar a desacelerar. Por dar Sofia a pai que ela merece. Por ser meu parceiro. Meu amor, minha pessoa. Fizeram amor, ainda apaixonados depois de 5 anos, ainda descobrindo coisas novas, ainda surpreendendo um ao outro. Não era fogo explosivo de início de relacionamento. Era brasa constante, quente, duradoura, melhor, mais profundo, real. E enquanto adormeciam entrelaçados, Isabela pensou. Tinha tudo o que importava. Não perfeição, mas presença. Não controle, mas conexão. Não império sem alma, mas família com coração. E isso era mais valioso que qualquer sucesso profissional poderia comprar. No dia seguinte, Isabela acordou com cheiro de panquecas. Desceu e encontrou Rafael e Sofia na cozinha, cobertos de farinha, rindo de algo. Mesa posta para 3, flores frescas. Rafael comprara a caminho de casa ontem sem razão, só porque viu e pensou que Isabela gostaria. Pequenos gestos, todo dia. 5 anos de pequenos gestos que somavam montanha de amor. O que está acontecendo? Estamos fazendo café surpresa, Sofia anunciou. Porque ontem você disse que tinha dia difícil hoje. Reunião com o conselho. Então o pai disse que precisava começar com café especial. Rafael virou, espátula na mão, sorriso no rosto. Aquele sorriso que ainda fazia coração de Isabela acelerar. Panquecas de blueberry, suas favoritas. E Isabela percebeu. Mamãe nunca faz isso. Não era mais verdade. Porque agora ela fazia. Todo dia. De formas pequenas e grandes. Estava presente. Estava lá. Estava vivendo, não apenas sobrevivendo. Sentou-se à mesa com família. Comeu panquecas feitas com amor. Ouviu Sofia contar sobre prova de ciências. Segurou mão de Rafael sob a mesa. E era perfeito. Não no sentido tradicional. Ainda havia louça na pia, farinha no chão. Desafios esperando no escritório. Mas perfeito porque era real. Porque era amor. Porque era a escolha diária de estar presente para pessoas que importavam. Mamãe, Sofia puxou sua manga. Sim, Flor. Posso convidar Luna para jantar hoje? O pai disse que vai fazer lasanha, e ela ama lasanha. Isabela olhou para Rafael que deu de ombros. Sua decisão.
5 anos atrás teria dito não. Muito trabalho, muito cansaço, muito esforço ter criança extra em casa. Agora, claro, convide. Quanto mais alegria, melhor. O sorriso de Sofia iluminou a cozinha inteira. E Isabela soube. Tinha feito escolha certa. Não só hoje, mas todos os dias dos últimos 5 anos. Escolher presença sobre perfeição. Escolher amor sobre controle. Escolher família sobre império. E foi a melhor decisão que já tomou. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de segundas chances, amor verdadeiro e o poder de estar presente para quem amamos. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro abaixo. Cada curtida nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.